Olá, boa tarde, boa semana. Aqui é Douglas Umit, falando um pouquinho de Petit Lenormand, de cartomancia. Hoje eu queria dar uma dica bem interessante, porque uma das coisas que mais nos procuram é a questão de relacionamentos, né? Então, como numa mesa real a gente analisa a posição do homem e da mulher. Do homem, no caso, seria o consulente, ou a mulher, o consulente, né? E do homem seria o namorado, a esposa, o marido, conforme for a situação, né? Então, o primeiro ponto, assim, você, né, localizou o consulente, localiza o parceiro ou a parceira, e o que existe entre eles na mesa vai ser a conversa entre eles, vai ser aquilo que está ligando os dois. Se eles estão muito longe da mesa, mostra uma distância. Outra coisa que eu convenciono para mim, ensino meus alunos, é você convencionar que o homem sempre está olhando à direita e a mulher sempre olhando à esquerda. Porque nos baralhos antigos era essa posição que o homem estava e a mulher estava. Então o homem olha à esquerda e a mulher olha. O homem olha à direita e a mulher olha à esquerda. Se eles estiverem longe, mas um olhando para o outro, já mostra que existe um interesse maior entre os dois, uma ligação mais forte. O que está em cima no jogo é o que tende a dominar a relação. Por quê? Porque dentro da cartomancia tradicional europeia, a carta que está em cima, ela tem uma pressão sobre a que está embaixo. A carta que está à direita descreve a que está à esquerda. Essa é a tradição, né, europeia que eu sigo. E ela traz justamente essas forças. Então, se o homem está em cima, ele domina a relação. Se ele está embaixo, a mulher domina a relação. Se ele está à direita, na mesma linha que a mulher, ele domina a relação à direita. Se ela está à direita, ela domina a relação. Aí você já começa a ter um parâmetro de cartas aí para ter uma noção de como é que está essa relação. Quem está dominando, eles estão se olhando ou não estão se olhando. O que está no meio entre os dois, se você tem numa coluna, tem uma coluna no meio e a outra coluna o outro, essa coluna no meio vai estar falando a ligação entre eles. Não é só aquela carta que está ligando, é a coluna inteira. Vai estar descrevendo quais são os assuntos que eles tratam, como que eles se ligam um ao outro. Isso mesma coisa à distância. Quais são os assuntos que se ligam os dois, tá bom? Então aí a gente começa a entender. Se você tem um do lado do outro, tem um coração no meio, existe amor entre os dois. Na escola europeia, se você tem o lírio no meio, o lírio é o sexo, a parte sexual é muito forte entre os dois. Tá? Então aí você vai vendo essa correlação. Você começa a entender quem domina a relação, eles estão se olhando emocionalmente ou não. Eles estão distantes da mesa, muito mais perto, mais longe. O que tem entre eles, quem está dominando, quem não está dominando. Tá? Esses são os principais pontos que você olha em relação às posições do homem e da mulher dentro da mesa real, quando você quer ver uma relação. Claro que depois você vai complementar isso com a posição da aliança, posição do coração, né? A descrição de cada um, tudo isso vai estar complementando, tá bom? Mas esse já é um primeiro início, aí, um primeiro olhar dentro da mesa, onde você consegue ver o casal dentro da mesa. Vamos analisar essa relação. Primeiro, estão perto, estão longe, o que tem entre eles, quem está dominando, quem não, quem é dominado, como que é esse domínio, como não é esse domínio. Porque pode ser um domínio tranquilo, como pode ser um domínio ruim, né? Tem que ver o que está perto. Se tiver um chicote nesse domínio, é um domínio autoritário. Se tiver um urso, é um domínio complicado. Se é um domínio de uma forma amorosa, com coração, por exemplo, a mulher um coração e o homem embaixo, é um domínio amoroso, com carinho. Tudo isso tem que ser analisado. Tá certo? Então usem esses elementos aí, depois me dá um toque e veja se vocês conseguiram ter bons resultados. Funciona muito bem, tá certo? Boa semana a todos. Até a próxima.